Sem demora, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Mesmo assentados, gostaria que você pudesse me acompanhar na leitura. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se tu, judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir essa parte? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Curve sua cabeça e oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e queremos nesse momento te pedir, ó Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a entender esta tão importante mensagem da tua palavra, Senhor, para as nossas vidas, para nós que somos igreja, que a tua palavra, Senhor, seja achada abrigo em nossos corações e que ela seja relevante. Ilumina, ó Espírito Santo, as nossas mentes e possamos compreender as verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nos nossos dias, nós temos uma grande tendência de procurar uma igreja perfeita. Somos tendenciosos, tanto pela mídia, quanto pelas redes sociais, a procurar e até mesmo
por alguns mensageiros da internet que nos influenciam a procurar algo que seja perfeito. Quando nós olhamos para a perfeição, nós vamos perceber que aqui na Terra, nenhuma igreja ela é perfeita. E se você está atrás desta igreja perfeita, no dia que você encontrar, ela vai deixar de ser perfeita, porque a imperfeição está em nós. Nós temos algo comum a todos. Todos nós somos pecadores. Por isso, como pecadores, nós vamos estar sempre sendo norteados pela palavra, mas se nós não quisermos sermos norteados pela palavra, vamos ser norteados pelas nossas próprias vidas, ou pelo que nós achamos, ou pelo que algumas pessoas vão querer nos influenciar. De tal maneira, nós sempre teremos grandes problemas, de forma que a igreja, qualquer uma, vai ter sempre pessoas problemáticas, pessoas difíceis, pensamentos diferentes, mas uma coisa nos chama a atenção nesta igreja, em meio a tanta diversidade e também ao pecado, é que encontramos em Cristo o nosso referencial. Não podem ser homens, não podem ser lideranças. A nossa vida está pautada no único Cristo. Ele é o centro do nosso culto, Ele é o centro da nossa vida, e se nós como igreja entendermos isso, mesmo estando em uma igreja cheia de pecadores, nós teremos um referencial, que é Cristo Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós temos a tendência de dizer que a primeira igreja, a igreja de Atos, a igreja dos apóstolos, ela era perfeita. Mas ao olhar para essa falácia, nós vamos entender que neste texto que acabamos de ler, existia pecado. Nós vamos ver, por exemplo, nas cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse vai nos revelar igrejas pecadoras e que tinham problemas. De tal maneira, todas estas igrejas e as igrejas tão antigas e as próprios apóstolos são igrejas que tiveram problemas. Por quê? Porque eles eram pecadores. Então elas não são diferentes das nossas. Quando nós olhamos para esse texto, dando continuidade à série de Gálatas que nós estamos expondo, nós vamos perceber algo interessante nesse momento. Algo que é muito importante para nós entendermos qual é a base principal da nossa vida cristã. Nós percebemos que ao longo da carta, o apóstolo Paulo ele começa a defender a sua fé. Desde o primeiro capítulo, quando os judaizantes começam a entrar dentro da igreja da Galácia, e muitos começam a dizer uma mentira, uma heresia. Em primeiro lugar, dizer que o apóstolo Paulo não é apóstolo. Em segundo lugar, dizer que aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando não era suficiente para a salvação. Dizendo que, por exemplo, para ter a salvação não era apenas necessário crer em Cristo. Nem a cruz do Calvário era apenas essencial. Dessa forma, era necessário voltar às práticas do Antigo Testamento. A dieta que o Antigo Testamento promovia, as suas leis, os sábados e assim por diante. Fazendo isso, crendo em Cristo e mais alguma coisa, nós estaríamos garantindo a salvação. Essas práticas dos nossos dias têm batido às nossas portas, têm feito grandes pregações por aí, e por muitas vezes nós estamos ouvindo, e aí o apóstolo Paulo se levanta nessa carta como defensor do Evangelho. E ele começa a defender, em primeiro lugar, o seu apostolado e agora também defender o Evangelho do Senhor. Algo que eu e você também somos chamados para defender. Eu e você precisamos crer única e suficiente no autor da nossa fé, naquele que morreu na cruz do Calvário, Cristo Jesus. Ele é o único e suficiente, a base da nossa vida cristã. E também precisamos defender este Evangelho. Nós não precisamos de algo a mais. Nós não precisamos de
de misticismo, nós não precisamos de algo que vem do Antigo Testamento como leis colocado para nós, não mais, porque Cristo foi aquele que cumpriu na sua vida e com o seu sangue nos comprou cumprindo todas as regras, e Ele é hoje o nosso Senhor, o nosso único Salvador, e pelo seu sangue nós somos comprados. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo faz uma visita a Jerusalém e ele começa a defender o seu apostolado dizendo: olha, eu fui aceito por eles, eu preguei para eles e o meu evangelho é igual ao evangelho dos apóstolos. Passado algum tempo, nós podemos, por exemplo, perceber que em Atos capítulo 15, depois do primeiro grande concílio, onde a igreja determina que não há necessidade de que os judaizantes ou os da circuncisão não precisam mais pregar para os gentios, dizendo que eles têm que voltar às práticas do Antigo Testamento. Não. Agora, Cristo era a base suficiente, isso foi determinado diante dos apóstolos, diante de Tiago, de João, de Cefas e diante do apóstolo Paulo. Após alguns tempos, o próprio apóstolo Pedro, aqui chamado de Cefas, vai a Antioquia. Antioquia era a igreja, podemos dizer assim, a igreja natural do apóstolo Paulo, onde ele estava exercendo algum ministério, de onde esta igreja tinha florescido. O evangelho cresceu de tal maneira que esta igreja foi a igreja missionária, a igreja que enviou Paulo, a igreja que enviou Barnabé para as missões. É uma igreja que começa dentro do mundo gentílico e alcança agora o mundo judeu. E esta igreja chama a atenção de Jerusalém ao ponto dos apóstolos visitarem ela. E o apóstolo Pedro vai lá, visita esta igreja. Mas é interessante, irmãos, que esse texto parece-nos, e os comentaristas nos afirmam, que eles estão neste momento agora, em um momento como este que nós vamos celebrar nesta noite, que para a época deles era chamada a festa ágape, ou a festa do amor, o momento da ceia, o momento em que os irmãos iriam compartilhar, relembrar a morte de Cristo, relembrar ao que Cristo fez por sua vida, e neste momento em que o apóstolo Pedro está com os irmãos gentios. E aí, irmãos, quando nós falamos isso, por muitas vezes nós não entendemos essa nomenclatura de judeu e gentio. Irmãos, é claro e evidente que judeu não aceitava nenhum gentio. O judeu tinha a ideia de que Deus era somente para ele, somente ele. Se vocês prestarem atenção nas narrativas bíblicas, o judeu não poderia tocar sequer em um gentio, de maneira que se ele tocasse, ele se tornava impuro cerimonialmente, ao ponto de não poder oferecer os seus sacrifícios, e não ir ao templo para cultuar, de tal maneira que agora um judeu, o apóstolo, que entendeu o evangelho, pregado para os judeus e pregado para os gentios, está agora comendo. Isso era algo fantástico. Ele estava comendo, mas Deus tratou com o apóstolo Pedro. Em Atos capítulo 10, Deus manda o apóstolo Pedro ir a uma cidade, e ir à cidade é procurar um gentio chamado Cornélio, um centurião. E antes dele chegar nesta casa, Deus dá uma visão para ele comer comida impura. E ele diz: não, Senhor, eu não como comida impura. Desta forma Deus diz: você come aquilo que eu torno puro. Parafraseando o texto, Deus começa a dar uma visão e revelando para ele que aquilo que ele considerava como impuro, os gentios, Deus havia purificado, porque também o evangelho foi para eles, de tal maneira que o evangelho é para nós, o evangelho é para você, e você foi alcançado pelo evangelho. A palavra de Deus veio para você, e você é alvo do amor de Deus. Este sacrifício na cruz alcançou a mim e alcançou você pela pregação do Senhor e pela defesa do apóstolo Paulo nesta carta. Então, irmãos, Pedro está lá em Antioquia, comendo com os gentios, bebendo com os gentios, participando da festa ágape. Mas de repente chega alguns da parte de Tiago, o apóstolo que estava em Jerusalém, os da circuncisão, aqueles que defendiam a prática do Antigo Testamento, a volta da lei. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro tem algo que ele não deveria fazer. Ele recai na fé.
ele ao ver aqueles irmãos, ele sai do meio dos gentios, se afasta e começa a olhar para aqueles e se aproximar apenas dos judeus. O interessante, irmãos, é que ele cria. O apóstolo Pedro não tem dúvida da sua fé, mas uma coisa chama a atenção, que a sua fé agora está diferente da sua conduta. A sua doutrina crida está diferente da sua prática de vida. E aqui, irmãos, chama uma atenção muito grande, porque o que o apóstolo Pedro estava crendo, falando, ele agora estava vivendo de maneira diferente. Ele cometeu uma prática de tal maneira que ele, como líder, dissimula a outros, ao ponto de até os gentios daquela igreja quererem se tornar judeus e ir para o lado dos judeus. E isso, irmãos, de frente ao apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo, irmãos, não pode ficar calado nesse momento. Ele, com muita ousadia e com muita coragem, vai enfrentar nada menos do que o apóstolo Pedro, aquele que era o grande dentre os judaizantes. E ele tem a ousadia de chamar a atenção perante todos, a atenção do apóstolo Pedro. E aí o apóstolo Pedro, irmãos, ouve atentamente, e o texto eu acho muito lindo esse texto, porque nós não vemos a resposta do apóstolo Pedro a Paulo. Ele recebe a repreensão e não dá resposta. Ele é obediente à palavra ministrada, ele compreende e reconhece o seu erro. O apóstolo Paulo, irmãos, usa da própria palavra, do evangelho, para repreender o apóstolo Paulo, pois essa atitude do apóstolo Pedro, irmãos, fere a doutrina. Essa postura de sair da presença dos gentios por causa dos judeus e da fama do que eles poderiam dizer do próprio apóstolo Pedro, fere as doutrinas bíblicas. A unidade da igreja agora estava em risco. Se, irmãos, Deus criou dois povos e uniu os dois, se a parede de separação havia derribado, o apóstolo Pedro agora estava levantando novamente. Existem dois grupos. A unidade da igreja estava agora correndo risco. Ele volta novamente à prática da justificação da fé, pois se a justificação da fé não é por Cristo, é pelas obras, que adianta Cristo ter morrido? Ele afronta a liberdade que Deus deu para nós diante da lei, nós somos livres da lei. Ele vai falar do próprio evangelho, quando o evangelho é aquilo que nos dá base, Cristo é o artigo fundamental deste evangelho. E ele fala da graça de Deus. Irmãos, são doutrinas cruciais que são permanentes e que por uma atitude do apóstolo Pedro, ele agora estava desassociando. Ele estava dizendo para a igreja, com sua prática, mas não com sua crença. Ele cria na unidade, ele cria na justificação, ele cria na liberdade, ele cria na igualdade do evangelho, ele cria tudo isso, mas a sua conduta agora, ao se afastar dos gentios, promove agora uma ação dupla. De tal maneira que isso poderia ocorrer numa separação da igreja gentílica e da igreja judaica. Quando no fim não existe mais separação, não existe mais barreira, nós somos agora iguais, nós somos todos filhos de Deus, todos agora somos adotados diante do Senhor, nós todos agora somos do Senhor, do próprio Deus, Ele nos comprou a todos, porque todos nós precisamos, e diante do Senhor, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, somos todos pecadores. Não existe mais nenhum maior, nenhum menor. Pelo contrário, diante de Deus, todos são iguais. Somos pecadores, condenados, e somente Cristo, pelas obras de Cristo, nós somos comprados pela lei. E aí, irmãos, ele usa nos versos finais o próprio exemplo de Cristo,
quando ele diz, porque se tornou, verso 18, porque se tornou a edificar aquilo que destruí. A mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo chega agora com mais uma justificativa diante de Pedro, dizer, Pedro, a sua atitude não é conivente nem diante de Cristo, pois agora nós todos somos o mesmo grupo e temos o mesmo viver. Nós vivemos agora com o nosso corpo crucificado na cruz. Aquilo que Cristo fez, Ele fez em meu lugar, e o que eu sou hoje é porque Ele fez por mim, e agora eu faço. O que eu faço é como se Cristo fizesse comigo, é como que se eu estivesse andando, é Cristo estivesse andando, é que as minhas atitudes tomadas são as atitudes de Cristo. Nós somos agora o reflexo, a imagem, a propriedade, o povo santo, aquele a quem Deus escolheu, e representamos aquele a quem fomos comprados na cruz do Calvário. Ele é o nosso Senhor, de tal maneira que eu e você agora representamos Ele. Esse texto, irmãos, é crucial para o Evangelho e para a igreja. Algumas verdades ficam para nós aqui, e eu queria refletir com vocês nesta noite. Em primeiro lugar, eu e você precisamos ter coragem e ousadia para declarar aquilo que cremos, de igual modo com aquilo que vivemos. Declarar a nossa doutrina com a nossa vida. O que o apóstolo Pedro fez, irmãos, por muitas vezes, eu e você fazemos. Quantos de nós temos medo do que as pessoas vão dizer de nós? No trabalho, na família, na rua, com os amigos. Quantas vezes, irmãos, eu e você tivemos que temer nas bases, diante de algumas pessoas que olham para nós e começam a questionar, você é crente? Não, não sou. Você crê nisso? Não. Isso aí eu tenho dúvida, eu não li ainda, eu acho que eu não aprendi ainda. Isso aí eu acho que até o pastor está errado. Essa prática, irmãos, infelizmente, tem sido praticada por muitos que estão dentro da igreja. E a sua vida lá fora precisa ser vivida de acordo com o que você crê, de acordo com que a sua doutrina é clara. Nós não podemos ser uma coisa aqui na igreja e lá fora ser outra. Como disse domingo passado, existem crentes que são de domingo e domingo, apenas domingo, e de segunda a sábado são outras coisas. A doutrina diferente da vida, a crença diferente da conduta, isso não pode acontecer, porque se Cristo morreu naquela cruz por você, você precisa viver agora não mais segundo as suas próprias vontades. Você não se pertence mais. Você agora
toma as decisões de acordo com o que o próprio Cristo, eu sou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. A minha vida, a sua vida precisa ser reflexo do próprio Cristo. E isso, irmãos, precisa ser norteado pelo que você crê. Sabe qual é o grande problema? É porque a igreja está cheia de crentes analfabetas bíblicas. Crentes que não leem a palavra. Crentes que não conhecem a doutrina. Crentes que estão apenas à procura de algo fácil, de misticismo, de algo que possa garantir por meio da sua prática e da sua religiosidade, aquilo que chamamos como pragmatismo, a prática pela prática, e fazer a prática pela prática, eu vou conquistar a minha salvação. Não! Nós não somos salvos pelo que eu faço. Essa pregação de uma salvação meritória é a mesma fala dos judaizantes lá na época do apóstolo Paulo, e que muitos hoje estão assumindo essa mesma prática diante de muitos que estão diante da igreja, ao ponto de dizer: irmão, você precisa fazer isso, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Ao ponto de levar a crentes a terem dúvida da sua salvação, de algo que não foi conquistado pelos seus próprios méritos. Sabe quando é que eu e você vamos conquistar a salvação? Nunca, porque por mais que eu faça, por mais que você faça, nunca iremos alcançar o padrão da perfeição de Deus. O único que cumpriu a lei por completo chama-se Jesus de Nazaré, e Ele pagou esse preço, Ele apagou a nossa dívida, Ele comprou a tua dívida, Ele te comprou na cruz do Calvário, é Ele que tem todo o mérito. Nada que você possa dizer, nada que você possa fazer, nada que você possa falar, nada que você venha dizer: eu sou melhor, eu sou bom, eu pago meus impostos, eu sou isso, eu sou aquilo, você continua sendo um pecador miserável, condenado ao inferno. Nada que você venha conquistar na vida, nada que venha falar para você. E aí, irmãos, somos tão influenciados a olhar para as pessoas pelo que ela tem. As pessoas têm. Somos influenciados a olhar para a pessoa pelo que ela conquistou. Ah, você é empresário. Eita, fulano é empresário. Vamos chegar junto porque ele tem dinheiro. Ah, ele é doutor. Rapaz, fulano é doutor. Irmãos, sabe qual é a regra régia do Evangelho? É que tanto o mais rico quanto o mais pobre, diante de Deus, são todos iguais. Diante de Deus, são todos pecadores. Mas a ação de Cristo na cruz alcança os pecadores. E aí, irmãos, nós precisamos crer. Não é nas suas práticas. E aí nós temos visto, irmãos, tantos homens e tantas mulheres que estão diante da igreja, e porque oram, porque doam, porque fazem, porque não faltam culto, ou porque se acham santos e corretos. Essa política do corretinho, do certinho. E aí essas pessoas olham para o outro, sabe, com aquele olhar assim: eu sou melhor porque eu faço isso, faço aquilo. Não, irmãos. Diante de Deus, não tem melhor. Diante de Deus todos estão nivelados. Deus não faz acepção de pessoas. Todos estão nivelados diante de Deus. Porém, quando a nossa conduta está diferente daquilo que cremos, vamos fazer a mesma coisa que o apóstolo Pedro fez. Tratar os outros como diferentes. O apóstolo Pedro, por medo do que poderiam falar dele,
desassociou da sua crença e tratou os outros de maneira diferente, como se os outros fossem menor. Sabe o que é que eu quero dizer agora com muita clareza, irmãos? É que tem muitos judaizantes dentro da igreja, olhando uns para os outros com soberba, tratando uns aos outros como que se fossem melhores do que os outros. Eu quero dizer para você, Deus te trata igual. Somos todos iguais. Aí o apóstolo Pedro, irmãos, e a segunda coisa que me chama a atenção, é que ele trata a ação do apóstolo Pedro publicamente. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que, em primeiro lugar, nós precisamos crer e viver. A conduta da doutrina tem que ser igual com o que eu creio. Segundo lugar, a igreja precisa entender que a disciplina é necessária. Alguns vão olhar para esse texto e dizer assim, mas o apóstolo Paulo não poderia chamar Pedro num canto assim, meu amigo, o que você está fazendo está errado. Não faça isso. Mas o texto diz que publicamente, na frente de todos, o apóstolo Paulo com ousadia se levanta e o repreende. Isso fica categórico, de maneira, irmãos, que na igreja existem coisas que precisam ser disciplinadas publicamente e precisam ser disciplinadas de maneira particular. Neste caso, o apóstolo Pedro fez algo público e de maneira pública precisaria ser disciplinado. Mas uma coisa me chama a atenção, irmãos, além da prática da disciplina, é que por muitas vezes nós estamos em ambos lados. Aquele que pode admoestar e aquele que pode ser repreendido. Isso, irmãos, naturalmente vai acontecer ao longo da nossa vida, porque somos pecadores e vamos pecar. E a Bíblia diz, irmãos, que precisamos ter coragem de admoestar, de exortar uns aos outros em amor. Pode ter disciplina aplicada sem amor. Pode, irmãos. Mas não existe disciplina amorosa. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o Pai disciplina com amor. Por isso precisamos entender o papel da disciplina, precisamos entender que o aspecto do amor, do cuidado, e que nós uns aos outros precisamos nos admoestar, nós uns aos outros precisamos confiar, nós uns aos outros precisamos ser exemplo uns para os outros, ao ponto de que o irmão pecou, ao ponto de estar cometendo algo, ou cometendo algo que seja contrário à doutrina, nós precisamos chamar a atenção dele, meu irmão, vem cá, você não está tendo a atitude correta não. Mas sabe aquela política de que eu não me meto? Nós, por muitas vezes, irmãos, estamos vivendo dentro da igreja para não magoar fulano, para não magoar ciclano. E aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa muito séria. Hoje tem muitas igrejas que não exercem mais disciplina dentro da igreja. E os irmãos estão como a igreja de Coríntios, muitos estão pecando e pecando sério dentro da igreja e na frente de todos, e a igreja está com os olhos vendados, fechados, como se nada estivesse acontecendo. Ao olhar para essa atitude, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Coríntios, olha, eu não falo com vocês com ar espirituais, eu falo com você com ar carnais. Eu vejo a própria igreja lá, agora um pouco no Antigo Testamento, quando Malaquias olha para aquela igreja que está agora ali, totalmente desassociada da prática de vida e de doutrina. O apóstolo, o próprio Malaquias, usado por Deus, diz, olha, vocês, o culto de vocês não são aceitos. E existe muito cultos por aí, irmãos, que estão totalmente desassociados da vida com Deus, e sem prática, e sem adoradores. Na verdade, irmãos, estão vivendo para dentro dos seus próprios ventres, e esquecendo de que nós representamos Deus. E aí, irmãos, nós não temos mais coragem de olhar um para o outro, porque temos medo
Sabe aqueles crentes melindrosos? Não fale com fulano, não fale com cicrano, nós não podemos de hipótese nenhuma expressar o que pensamos, porque se eu expressar o que eu penso, eu vou estar magoando fulano, porque fulano é dessa forma. Irmãos, precisamos então prestar atenção no que a Bíblia nos ensina. Crer, viver. Doutrina, conduta. Amor, disciplina. De tal maneira que igreja, ela se exorta, igreja, ela se admoesta, igreja, ela se ajuda, igreja, ela se ama, igreja, se perdoa. O que nós temos visto por aí, irmãos, é que por causa desse sistema que tem afogado a nossa vida cristã em apenas aspectos religiosos, tem feito que muitos cristãos se tornem frustrados e tenham dúvida se realmente servem a Deus. Daí o apóstolo Paulo tem chama a atenção com o nosso terceiro ponto aqui. Ele defende a justificação pela fé. Enquanto os judaizantes estavam dizendo que precisamos fazer, Cristo ensinou que é pelo sacrifício dele que somos alcançados. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você sabe que grande responsabilidade é essa? Entender que hoje, quem vive em mim é Cristo, é que Ele guia toda a minha vida. Ele guia todas as minhas atitudes, as minhas decisões, as minhas emoções, mesmo agora sendo pecador. Ao ponto de que nós temos que representá-lo. E pensar no que Cristo faria no meu lugar. Como é bom, irmãos, poder ter esta certeza. Como é bom, Senhor, poder ter esta convicção de que não é por meus méritos, não é por minha conta, mas é pela conta dele. A cruz, irmãos, foi a forma justa de Deus justificar o injusto. A cruz foi a forma justa de Deus justificar eu e você injustos. Ele declara que eu e você somos justificados. E entender isso, irmãos, é algo muito sério. Porque nesse ato jurídico, nessa ação de Deus de declarar eu e você como justo, não pode ser voltado atrás. Ele não lembra mais dos teus pecados. Entramos agora em um processo de santificação, somos pecadores ainda, vamos lutar contra o pecado de tal maneira que agora sim nós vamos entender e viver representando Ele, porque agora Ele vive em mim, mas passou. Ele agora, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, o seu sangue me salvou. E agora nós podemos dizer, estou crucificado em Cristo, com Cristo, de tal maneira que agora eu e você representamos Ele na terra.
E aí, irmãos, me chama uma atenção uma coisa. Eu e você estamos representando Deus? Eu e você estamos, sinceramente, tendo uma vida que glorifica a Deus? As nossas atitudes, as nossas maneiras, a minha vontade de conhecê-lo por meio das Escrituras, a minha vontade de cultuá-lo, tudo isso, irmãos, reflete esta grande verdade em nós. Quantos que estão dentro da igreja que não têm vontade nenhuma de conhecer a doutrina? Quantos que estão dentro da igreja que não têm vontade nenhuma de cultuar ao Senhor? Vem porque por muitas vezes não tem outro lugar para ir. Quantas vezes nós negligenciamos o relacionamento com Deus por meio da oração, por meio de algo de intimidade com o próprio Deus? Quantas vezes nós não estamos nos esforçando para Ele mesmo? Será que Cristo faria o que você tem feito? Ou Ele se esforçaria mais? Ou será que eu sou melhor do que Cristo? Uma pergunta aqui fica no ar, porque quando nós entendemos que somos justificados, o meu pecado foi perdoado e apagado, e aí o apóstolo Paulo, sabendo o que os judaizantes estão pensando, ele já levanta a pergunta: então quer dizer que eu posso viver da forma que eu quero? O apóstolo Paulo, de modo nenhum. Certo que não. Porque eu agora não vivo mais para as minhas próprias vontades. Eu vivo agora para Cristo. Eu represento Cristo. Ele me escolheu, não pelas minhas boas vontades, não porque eu sou bonzinho, ou porque eu sou bonitinho, não, porque Ele simplesmente te amou. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te comprou com sangue, de tal maneira que agora você o representa agora na terra, e você precisa viver de maneira, não conforme as tuas vontades, mas conforme a doutrina dEle, conforme a vida que Ele viveria, e o que você tem feito diante disso? Você é chamado para lutar contra o pecado. Você é chamado para representar Cristo. Você é chamado para uma vida diante de Deus. Você não pode, de hipótese nenhuma, viver como você quer. Deus te escolheu. Deus te comprou. E Ele tem um plano para você. Aonde você estiver, Ele conta com você. Ele conta com a sua vida. Para que você o represente. Para que você o pregue. Para que você seja representação dEle. E as pessoas olhem para você e digam: eu quero viver esse Deus que você vive. Para terminar, irmãos, eu queria lhe fazer uma pergunta. Será que nós, como igreja do Senhor, temos vivido como representantes de Cristo? Com coragem de defendê-lo? Com coragem de defender o Senhor? Ou estamos nos escondendo dentro das nossas próprias capas?